Vamos participar da palavra do Senhor, então. É importante a gente ter esse momento e a Igreja de Nova Vida tem por hábito deixar a palavra para o último instante do culto, para sairmos com a palavra no coração, que é o que mais nos importa. Convido você, então, a ler comigo Êxodo 32, lá no comecinho da sua Bíblia. Êxodo 32, vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 1. Aqui o texto fala sobre o bezerro de ouro. Creio que você conheça bem esse texto, já foi ministrado algumas vezes, mas o que Deus tem para nós? Êxodo 32, versículo 1 diz assim: O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: Ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e mude de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti juraste, dizendo: Multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos pela tua palavra, te pedimos que nesse momento nosso coração, a nossa mente se aquiete de todas as preocupações, para que possamos ouvir claramente a tua voz. Fala conosco, que seja uma palavra revelada dos altos céus. Assim te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Então, desconstrua o seu bezerro de ouro. Mesmo que o título, nos apresente aí uma suposição, que seria construir um bezerro, e eu creio que aqui ninguém jamais construiria um bezerro de ouro para si ou para adorar, não é a questão. O texto fala de idolatria, mas o texto fala de desobediência, de insurgência, o texto fala de ansiedade, de falta de paciência, o texto fala de muitas coisas.
mas principalmente tende a nos ensinar algo sobre como desconstruir, não é? Desconstruir é uma palavra muito usada recentemente e acredita-se que no ambiente acadêmico essa palavra seja ensinada de forma desvirtuada. Desconstruir. A gente vê uma sociedade que quer desconstruir tudo. A família precisa ser, na visão moderna, desconstruída. A justiça, a lei, a moral, os princípios, a ética. São tantos elementos que tentam desconstruir que a gente vê o perigo desta palavra. Hoje nós podemos usá-la para dizer que devemos desconstruir aquilo que nós mesmos construímos. Se você constrói uma casa e não se agrada dela, é direito seu desconstruir, independente se você vai construir outra ou deixar o terreno baldio. O que eu não posso pensar é desconstruir algo que foi construído por alguém, antes de saber, né, o que fez com que tal pessoa construísse aquilo, ou como aquilo chegou a ser construído. E a gente coloca isso em coisas palpáveis ou elementos da nossa mente, mas a gente precisa entender um pouquinho comportamentos, né? A gente fala sempre sobre a família, é um culto da família. As nossas famílias de 30, 40 anos atrás construíram uma ética, uma moral, um respeito aos mais velhos, não é? O entendimento, independente de religião, apesar de sermos conduzidos desde sempre por uma religião, mas o respeito aos mais velhos, dos filhos olharem a chegada de uma pessoa idosa e dizer: a bênção, meu tio, né? Você é dessa época? Se já passou dos 40 faz tempo, né? A bênção, meu tio. E o tio, que podia ser um amigo, um parente ou um tio de verdade, dizia: Deus te abençoe. Isso foi desconstruído. Pastor, qual o problema disso? A sociedade hoje é outra, mudou, sim. Mas desconstruir algo sem saber os fundamentos ou o que pode ocasionar é perigoso demais. Porque estava funcionando bem assim. Nós podemos adaptar algumas coisas, mas desconstruir significa romper, jogar embaixo, tirar tudo. Isso vai se tornando perigoso demais. Se nós olharmos, né, às vezes a gente recebe alguns irmãos e: pastor, vamos mudar isso na igreja. E eu digo: olha, isso já foi construído tem mais de 15 anos. Para a gente desconstruir essa forma, esse método, esse modelo, nós temos que entender o motivo. E você precisa primeiramente estudar o passado. Daí a história, né, nos ensina muitas coisas. Os historiadores trazem o passado para que a gente hoje tenha mais cuidado ao aplicar coisas novas. A arqueologia nos mostra essa visão de: olha, isso já foi assim no passado. Você já viu algum documentário de sociedades que tinham determinadas práticas que foram extintas, mesmo que não saiba o motivo? Talvez aquelas práticas não devessem ser imitadas novamente, porque aquilo não é a firmeza de uma sociedade. Então nós precisamos olhar com certo cuidado esta palavra desconstruir, e realmente só desconstruir aquilo que vai proporcionar uma nova e positiva construção. Você não pode entrar numa casa, você só tem aquela casa, e um dia você vê as goteiras, e um dia você vê a parede rachando, e você não tem dinheiro para comprar uma casa nova, e você olha: eu vou desconstruir tudo hoje. A sua ira vai desabar o prédio, e você não vai ter onde morar. Não é tão simples assim. Talvez haja a necessidade de uns reparos, mas reconstruir, consertar, talvez fossem as palavras mais adequadas para a nossa geração. Verdadeiramente, o que Deus está nos dizendo nesta manhã através desse texto que nós lemos? Que talvez não fosse necessário desconstruir, mas consertar. Zelar pelo que já estava sendo estabelecido. Cuidar, acertar alguns detalhes, mas não ter que desconstruir algo que aqui no texto foi construído de forma tão estranha e provocando a ira de Deus. O texto fala sobre a ira de Deus. O texto mostra claramente isso. Então, por que nós precisamos desconstruir o nosso bezerro de ouro? O que nós queremos dizer com isso, queridos?
Nós precisamos, primeiramente, filtrar e entender em que momento eu estou construindo um bezerro de ouro para mim mesmo. O texto lá antigo do Egito, que está aqui, da saída do povo do Egito, a chegada ali ao deserto, esse momento de esperar Deus falar, aqui a gente vê o povo impaciente. Moisés sobe um monte para conversar com Deus, era o modelo, era a prática. Deus falava com Moisés nos montes, o povo não está muito acostumado. O povo chega e se mantém entre a chegada e saída do Egito cerca de 400 anos. A cultura, né, dos hebreus já estava totalmente transformada. Você vê aqui que eles já estão usando argolas, brincos, pulseiras. É bem provável que usassem aqueles braceletes nas pernas, porque era característico dos escravos. A questão cultural aqui não é tão importante, mas a gente vê isso no texto. Eles entregaram, as mulheres, as crianças usavam brincos, argolas. Por que eles usavam? Bom, eles eram escravos. Os senhores do Egito determinavam o que eles tinham que usar. Não há nenhuma evidência de dizer, olha, eles nunca usaram um brinco. É bem provável que na mistura das nações houvesse algumas práticas sendo inseridas. E uma delas é o comportamento, a vestimenta desse povo, que não entra no Egito, assim dizem os teólogos, os historiadores, eles não entram com argolas e pulseiras, braceletes e etc. Mas no Egito tudo é diferente, muitos anos se passam, a cultura já foi impregnando na vida daquele povo, então eles saem hebreus com aspecto egípcio. E aí estão levando o ouro, porque você lembra que quando eles saem do Egito, eles estão evidenciando uma grande catástrofe. O Egito está perdendo os primogênitos, muita morte, e eles vão embora, e os egípcios naquele primeiro momento estão dando graças aos deuses que esse povo vai embora, vai cessar a morte no nosso meio. Pensamento. E ali eles entregam todo o ouro que eles tinham, os seus senhores estão entregando os utensílios das casas, os braceletes, tudo que eles usavam passa a ser de Israel. Alguns vão dizer um ouro maldito que não servia para nada, porque eles iam para o deserto, lugar onde não tinham de comprar nada. Serviu depois, a história vai dizer que era uma provisão de Deus para que eles pudessem estabelecer como um povo organizado, fabricar suas armas, estabelecer a sociedade, mas naquele momento não serviria para nada. E aí o episódio fala de uma criação que vai imitando assim os deuses do Egito. A impaciência, né? O povo não aguentou ver Moisés demorando tanto tempo, vai que ele já morreu, estamos falando de dias, subidas ao monte, cada vez mais longe, não vemos mais Moisés, olha, já fazem alguns dias que a gente não vê Moisés, estamos perdidos no meio do Egito, no meio do deserto. Como é que faríamos se estivéssemos no Egito? Recorreríamos aos deuses. A relação do Deus que voltam a aprender a respeitar é muito estranha, porque é um Deus invisível. Moisés leva a proposta do Deus dos pais daqueles homens e mulheres. Mas é um Deus invisível, enquanto que no Egito eles estão vendo os deuses. Eles se curvam diante dos deuses, eles acompanham a cultura dos egípcios. Se eles não fazem, eles já estão acostumados com isso. Percebe que a nossa sociedade já está acostumada a coisas erradas e a gente não vê mais como ruim. A gente acha que é normal. Israel está vendo muita coisa como normal no Egito, mas não é normal. Eles estão vendo o povo acendendo velas para os gatos. Os gatos eram adorados no Egito. Eles não vão fazer isso em seus lares? Por enquanto, não. Mas bastou estarem sem noção, sem norte, sem o líder, que era Moisés, e eles começaram a ter essas ideias estranhas. Alguns vão dizer, mas isso aconteceu porque a lei não estava ainda proclamada. As tábuas da lei que ia começar a dirigir o povo, os 10 mandamentos, não estavam ainda nas mãos do povo. Moisés está lá no monte, são as primeiras tábuas que estão sendo escritas. Na visão do escritor, Deus está escrevendo nas tábuas de pedra, Moisés vai descer, mas algo acontece, e o que isso está fazendo aqui no texto, irmãos? Isso está dizendo exatamente o que muitos vão dizer, olha, mas se não tem lei, o povo pode fazer o que quiser. Isso é uma verdade que a gente vê hoje. Até com lei faz o que se quer fazer. Tem consequência, tudo tem consequência.
Mas imagina um local onde não tem lei. Se as tábuas da lei não estão prontas, o povo pensa imediatamente no período que eles viveram no Egito. E aí surge essa estranha ideia, eles fizeram o que eles, botar entre aspas, achavam que era certo. O perigo do achismo. O perigo do eu penso assim. Há pouco tempo fomos ministrados uma mensagem sobre a consciência. Lembram quando estavam aqui? Como assim? Eu penso que assim é melhor. Se não há uma regra, se não há uma direção, cada um vai pensar de um jeito. Nesse caso, nós podemos imaginar um povo reunido e os mais angustiados pela impaciência disseram, não dá mais para esperar Moisés, vamos construir um bezerro. Então, chegou-se à conclusão que podiam, porque eles tinham condições. Eles tinham ouro para diluir, para aquecer, para transformar, fizeram num buril, ou seja, deve ter sido um bezerro muito mal feito. Mas fizeram um bezerro e disseram, esse é o nosso Deus que vai nos conduzir diante dos povos. Porque eles estão numa cultura estragada do Egito, dizendo, este é o Deus tal, esse é o Deus que responde por isso. Então vamos imaginar que ali tenha sido, por que um bezerro e principalmente com chifres? Porque o chifre nos tempos antigos sempre representaram poder. Poder. Qualquer imagem de chifre é para mostrar poder. O animal que usa o chifre é para dizer, eu tenho poder. Então construíram um bezerro e não pense que foi um bezerrinho de um ano, mas um bezerro que já teria chifre. Na ideia de bezerro, a palavra traduzida bezerro pode ser entendida como um boi selvagem, como um touro, mas não um cordeirinho. A imagem aqui não é trazer a inocência, era o poder do ouro, a riqueza representada numa imagem de verdade. Qual é o símbolo da Bolsa de Valor dos Estados Unidos ou do poder econômico americano? É um touro. Touro de ouro. Né? A ideia do chifre. E tem que ser um touro forte, já viu? Não é um touro magrinho. Não pode ser um touro magrinho, tem que ser um touro forte. Então a gente imagina que aquele povo está tão miscigenado culturalmente que eles estão acreditando realmente que quem vai conduzi-los diante das nações é aquele Deus que eles estão agora moldando. E eles não vão fazer em nenhum momento, o texto diz que eles fazem o meia-culpa, né? Será que estamos errados? O próprio Arão, que era o substituto de Moisés, cede ao povo. Aqui não dá para culpar Arão, mas para dizer, ora, Arão foi meio frouxo. Ele não disse, não, ninguém vai fazer bezerro aqui não, vamos esperar Moisés descer, e se Moisés não descer, Deus fala comigo. Não, a impaciência. O crente, se a gente trouxer isso para os nossos dias, o crente é um tanto quanto impaciente, né? Você já passou o momento dando data para Deus, orando, Senhor, se tu não me responderes até dia tal. Uma vez eu ouvi isso no gabinete, aí um irmãozinho falava, pastor, eu vou sair da igreja. Eu disse, poxa, não sai não, o coração do pastor fica triste quando alguém sai, ele fica feliz quando entra e quando sai fica triste. Não, pastor, eu tenho que sair. Eu falei, bom, aí você é um homem livre, mas, bom, vale a pena a gente discutir o motivo? Ele, não. Motivos pessoais. Aí eu disse, bom, então eu tenho que respeitar. Assim como você veio e eu fiquei feliz, eu só vou dizer que eu vou ficar triste com a sua saída. Mas você já orou ao Senhor? Perguntei eu. E ele disse, já. E o Senhor te respondeu? Ele, mais ou menos. Eu, como assim mais ou menos? Eu venho orando, tem quase um ano, pastor. Quase um ano que eu tenho conversado com Deus e pedindo a Ele uma posição. Se o meu lugar era aqui, se era em outro lugar. E eu disse, e o que Deus respondeu? Ele, não, na verdade Deus não respondeu. Mas eu disse para Deus, que se Ele não me respondesse até o final do ano, no início do ano, eu sairia. Aí eu disse para ele, deixa de ser bobo, rapaz, o que você está fazendo aqui? Pode ir embora logo. Porque Deus não nos deixa sem resposta. Talvez Ele estivesse dando um tempo para experimentar a sua paciência, a sua perseverança. Talvez Ele estivesse liberando mensagens nos púlpitos dos pastores e pregadores para que você assimilasse um diálogo com Deus. Se Deus não disse, sai, como é que você vai sair? Talvez você também tenha vindo sem perguntar a Deus, aí é outro problema. Então, se a gente não tem uma vida regida por Deus,
não pode, num determinado momento, dizer, eu vou sair porque Deus me deu sinal. Calma, querido. Nós somos livres, podemos chegar e sair a qualquer momento. Mas o que nós não podemos fazer? Nos esquecer que aqui é um lar espiritual. E se é espiritual, as coisas que acontecem ao nosso redor não vão ter gestão diretamente na nossa vida espiritual se a gente não quiser. Se eu não me permitir ser transformado por Deus através de uma mensagem pregada, pode ser o melhor pregador do mundo, pode ser uma mensagem de 10 horas, não vai valer de nada, porque eu não estou sensível à voz de Deus. Eu estou aqui procurando outras coisas, e outras coisas talvez Deus não queira dar aqui. Então, o que nós precisamos entender que a nossa relação com Deus deve ser de modo espiritual, mas que tem uma influência no mundo físico. Sim, o povo está saindo do Egito, vendo a adoração de deuses estranhos, uma relação espiritual com matéria. E eles vão para o deserto e o que eles querem fazer? A mesma coisa. Só que aqui o texto fala da ira de Deus. Porque verdadeiramente há uma aparência do mal neste bezerro? Porque os egípcios já haviam mostrado o modo que eles se relacionavam com a entidade divina que eles acreditavam ser deuses. Coisas que foram feitas pelo Deus Criador agora estavam sendo feitas para adoração. E isso irritou Deus. De tal maneira que Moisés está num diálogo com Deus no monte, né? O texto vai nos mostrar isso. Chega uma hora que Deus fala assim, Moisés, deixe-me. Não é que Moisés impediria o agir de Deus. É como se Deus dissesse, Moisés, vamos ter que interromper o nosso diálogo, porque eu tenho algo a fazer. E eu vou dizer o que eu vou fazer, eu vou destruir aquele povo, porque eu não aguento mais, é um povo teimoso. É um povo de dura serviço. Eu vou acabar com tudo, Moisés. Vamos fazer o seguinte, eu recomeço o povo com você. Aí o texto quer dizer que há um diálogo, uma intimidade de Moisés com Deus, justamente para que aquele povo pudesse dar glórias a Deus no seu testemunho de vida. Deus faz todas as criaturas para a glória dele, mas ele não obriga essas criaturas a viverem para a glória dele. Daí entendemos o livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Tem gente hoje que escolhe adorar o diabo, nem sabe quem é o diabo. Nunca foi apresentado a ele, até porque a hora que ele for apresentado, ele não sai mais de lá, porque ele já está no inferno. Você já viu gente falando que fala com o diabo? Eu falo com o diabo. É conversa fiada, irmãos. Ele está sob a influência, sim, de espíritos malignos. Mas aquele que falar com o diabo está no inferno. Ele vai ficar lá, ele não sai mais de lá. Então há, sim, uma influência. O mundo jaz no maligno. Quando a gente lê, por exemplo, o texto lá no Novo Testamento, é um versículo apenas, coloca para nós, Atos capítulo 7. Quando Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, está para ser apedrejado, ele vai fazer a sua defesa antes do apedrejamento. E aí ele cita essa questão do bezerro. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, olha que ele está citando um episódio, hein? Mas o rejeitaram e, no seu coração, voltaram para o Egito. Isso não é um fato histórico. Há aqui um entendimento de que Estevão está falando, o coração daquele povo não saiu do Egito. Eles saíram do Egito, mas o coração ainda estava no Egito. Todas as vezes que eles tinham problemas ali com a liderança, não é? Eles queriam comida, não tinha comida como era no Egito, ou como devia ser. Nos tiraram de lá para morrer de fome no Egito. Então, essa visão faz com que eles fiquem insubordinados diretamente a Deus e comecem a resmungar. A murmuração de Israel levou muitos a serem mortos no Egito, a gente sabe disso. Mas o que Estevão está dizendo? O coração deles estava totalmente corrompido. Eles não estavam numa visão de terra nova, terra prometida. O líder estava, Moisés estava, Arão comprou a briga, alguns anciãos do povo também, mas a grande maioria não estava nem aí para nada, porque já estavam tão contaminados com as coisas do Egito, que tanto faz ficar no Egito, sair do Egito. Eles até se acostumaram com a escravidão. Sabe aquela história de se a mentira for contada muitas vezes se transforma numa verdade? Eles estavam vivendo uma escravidão e acreditavam que aquilo era a vida deles.
Alguns já estavam talvez dizendo, mas essa é a nossa sina, nascemos para ser escravos. Desde que eu seja um escravo, que eu como um peixinho frito de vez em quando, está bom demais. O cabresto que colocava naquele povo era cruel, irmãos. E eles passaram a acreditar que aquilo é bom. Até que Deus envia Moisés, a misericórdia de Deus sendo levada por Moisés, disse: vou conduzi-los a uma terra prometida. A Canaã que vocês deixaram há 400 anos atrás, através de José, através daquela história linda, vocês vão voltar para lá, mas vai dar trabalho. Vai dar trabalho, porque a terra já está ocupada. Porque vocês vão enfrentar o deserto, porque vocês não têm a mesma intimidade que os seus pais tinham com Deus, vocês vão ter que reaprender a religião. Tudo isso está aqui, queridos. É uma história longa demais. Então, o que já havia no coração daquele povo? Uma tendência, por conta de uma cultura estragada, uma tendência de desagradar a Deus. Mas a misericórdia de Deus, ouvimos isso hoje bastante no Salmo 118, dura para sempre, na intenção de, enquanto houver vida, a misericórdia de Deus está ali. O sempre é até o findar da vida do homem. Não coloque a misericórdia de Deus no mundo espiritual para o homem. Enquanto eu estou vivo, peco e Deus não me mata, é porque a misericórdia de Deus está sobre mim. Mas quando eu morrer, não haverá mais misericórdia, sim justiça. Então, se eu tiver que ir para o inferno, não pense que no inferno Deus vai mandar o ar-condicionado para você, que é filhinho dele. Eu estou no inferno, está todo mundo no calor, mas eu estou no ar-condicionado. Não pense nisso. É calor para todo mundo. Se é frio para todo mundo. Então, nessa visão, a gente começa a entender por Estevão, que já está lá na frente do tempo, que ele percebe que aquele povo não está só construindo o bezerro. Aquele bezerro parece que está dentro do coração do povo. O que levou esse povo a construir um bezerro e não um gato, uma cobra, uma águia, que eram animais adorados no Egito? Por conta do chifre. O poder que eles entendem que terão, caso eles tenham um Deus parecido com os deuses do Egito. Até porque seria difícil o Egito dar a mesma conotação de um Deus poderoso ao bezerro, porque o bezerro está mais relacionado à cultura dos hebreus. Acreditava-se, lógico, a história vai dizer que eles não gostavam do cordeiro, do carneiro, era um animal estranho para eles, eles preferiam a águia, o gato, a serpente, coisas desse tipo. Ocultismo. Vamos dar um pulinho em Deuteronômio, porque o deuteronomista, ele vai nos dizer, não é? Vai nos ajudar a compreender melhor, numa outra visão, o que está acontecendo agora por conta dessa idolatria. Deuteronômio 9, versículo 13, diz assim: e o Senhor continuou dizendo: tenho observado este povo, e eis que é um povo teimoso, em algumas versões, de dura cerviz. Sabe o que é uma dura cerviz? É aquela parte do nariz do cavalo, do boi, da vaca, que é uma cartilagem, né? O focinho do animal é uma cartilagem, mas não é osso necessariamente. Então eles colocam o cabresto aqui, porque você já viu o piercing, né? Ninguém coloca um piercing diretamente no osso, coloca na cartilagem, porque deve doer e racha, dá problema. Então coloca numa cartilagenzinha, na orelha, em partes moles. Mas esse povo tem uma cartilagem dura, que parece osso, para dizer, são teimosos. Deus mostrou o poder no Egito, mas eles já chegam no deserto desanimados. Deus mostrou que está com eles, mas eles já estão desacreditando de tudo isso. Misericórdia, irmãos. Então, está aí no versículo 13. Tenho observado este povo, e eis que ele é povo teimoso. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra, e farei de você uma nação mais forte, mais numerosa como esta. Então me virei e desci do monte que estava em chamas, diz aqui Moisés. As 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus. Tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então, peguei as 2 tábuas. Deus não deu ordem para fazer isso.
Deus não deu ordem para quebrar nada. Quem quebrou? O homem. Olha a ira de Moisés e a ira de Deus. A ira de Deus apresenta o tempo da misericórdia. A ira de Moisés: eu vou acabar com tudo, que esse povo não merece lei, não merece tábua, não merece nada, chega, não aguento mais. Moisés deve ter pulado nas tamancas, né, como diz o ditado. Joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão, não bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Porque eu estava com medo por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vocês, ao povo, ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez, o Senhor me ouviu. Aqui ele está explicando, na visão dele, qual teria sido a ação. Eu peguei as tábuas e me irei no lugar da ira de Deus. Então é melhor que eu esteja irado, porque eu não vou matar o povo. Eu vou quebrar as tábuas, o povo vai sofrer um pouco, mas se Deus ficar irado, ele mata o povo. Então é uma explicação para dizer: eu fui lá e quebrei tudo para não ter problema com Deus. É melhor ter problema comigo do que com Deus. Versículo 20. O Senhor estava muito irado com Arão, porque era o líder na ocasião, e queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, o queimei e o esmaguei, moendo bem, até que se desfez o pó, e o pó eu joguei no ribeiro que descia no monte. Deve ter gente procurando ouro no riacho até hoje, né? Para saber onde é que está esse ouro aí, porque o povo só quer saber disso. Queridos, a visão aqui do escritor, do que eu estou chamando o deuteronomista, o que escreve o Deuteronômio, ele está tentando dizer que essa relação que foi explicada no Êxodo é uma relação estranha com Deus. Só que o pecado estava representado no bezerro. Havia um objeto físico, a riqueza, o poder e a imagem do bezerro em si, uma criatura que Deus criou. O meu pecado, o nosso pecado, o pecado da humanidade hoje, nem sempre está representado em imagens. A idolatria é, de fato, um pecado. Aqueles que ainda têm objetos de idolatria devem se desfazer deles antes que a ira de Deus se aplaque. Porque aqui o bezerro foi visto. E o que não se vê? Pastor, você ora por mim, eu estou doente. Pastor, estou passando essa luta. Eu vou orar, mas eu não vejo se tem algo errado com a sua vida. Vou pedir a Deus que a misericórdia esteja sobre você. Mas se tiver pecado escondido, pastor, não vê. Eu não sei se você tem bezerro de ouro em casa. Eu não sei se você tem a medalhinha que você ganhou do São Alguém. Eu não sei se você ainda dá crédito à pedrinha amarela porque dá sorte. Eu não sei se você ainda tem elementos que fazem você andar não diante de Deus, mas diante daquele objeto que você aprendeu a cultuar numa cultura estragada. E se algo não vai bem, eu não posso responder se é exatamente por aquilo. Mas uma coisa eu sei: se aquilo for destruído, você vai andar diferente. Pode estar até andando no deserto, mas Deus vai enviar o maná e você não vai morrer de fome. Deus vai enviar a água e você não vai morrer de sede. Quando você estiver pensando estar perdido, haverá uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Louvado seja o Senhor. Disso eu sei, porque é assim que funciona. Deus está tão irado, queridos. Se a gente voltar um pouquinho lá em Êxodo, capítulo 3... num determinado momento, quando Deus fala com amor pelo seu povo, olha como é que ele usa a expressão, Êxodo 3, versículo 7. Quando Deus vai falar com Moisés sobre a missão de ir lá no Egito e tirar o povo, Deus está amando esse povo está convertido, esse povo está sofrendo. Às vezes o povo tem que sofrer para se converter, sabe, irmãos? Deixa eu dizer algo bem atual. O povo está com medo de sofrer na mão das autoridades que odeiam a igreja. Descansa seu coração. É nessa hora que a gente lembra de Deus, porque quando vai tudo bem, a gente esquece de Deus com muita facilidade. O período que a igreja mais cresceu foi o período da perseguição. Espero que Deus não queira que a gente cresça depois de sermos perseguidos. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 7.
Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo. Vê como é que Deus está se referindo? Moisés, você vai lá porque o meu povo, olha o carinho de Deus, do meu povo que está no Egito, e ouvi o clamor, o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Aqui é povo de Deus. Mas quando Deus está irado? Capítulo 32, nós lemos. Capítulo 32, versículo 7, também, por coincidência, o mesmo número, versículo 7 lá, versículo 7 aqui. O que diz no versículo 7 do capítulo 32? Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo... Eu fico imaginando a expressão de Deus. No capítulo 3, versículo 7, Moisés, vai lá, é o meu povo está sofrendo. Quando Deus vê o pecado daquele povo no bezerro, ele diz: Moisés, vai lá e salva esse teu povo aí. É quase como se ele dissesse: esse povinho aí, que não me dá valor, que não vê o que eu fiz. Sabe, como se Deus estivesse dizendo, ele vai continuar, versículo 7, vamos ler todo ele aqui. Então o Senhor disse a Moisés: vá e desça, porque é o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Não é mais o meu povo. É o seu povo, porque esse não é meu povo, não. O meu povo me ouve, o meu povo me obedece. O meu povo nunca ia entrar em objeto de idolatria, nunca ia ceder à cultura estragada desse mundo. Escute isso, igreja, é uma palavra, lembra o que eu falei agora há pouco? É melhor que eu fique irado com vocês do que Deus ficar irado com vocês. É melhor o rigor da justiça do pastor, que nem é brabo, do que a brabeza de Deus. Por quê? Porque se não houver intercessão, como houve de Moisés para com o povo, diante de Deus, irmão, se Moisés não quebrasse as pedras, penso eu, e não conversasse com Deus, mas Senhor, é esse povo que nasceu para a tua glória, tem uma aliança com ele, não mata esse povo não, Deus, é vacilão, mas é um povo que sabe. Moisés está lá, e se não tivesse ninguém? E se não houver alguém que converse com Deus exatamente como Moisés conversou? Aí a ira de Deus, querido, dos altos céus, ele manda fogo, raio, enxofre, tudo que tem direito. Então aqui tem um diálogo aberto de Deus para com Moisés e Moisés para com Deus, que de alguma forma é retratado para a gente hoje, ler e entender. Precisamos ter intimidade com Deus, precisamos nos afastar da cultura estragada desse mundo. A igreja não pode remover os princípios que nos trouxeram até aqui. Até aqui nos ajudou, não foi o presidente, nem o ministro, nem o senador. Que eles fazem leis que abençoam a igreja, podem fazer, mas também podem fazer leis que prejudiquem a igreja. É gestão humana. Mas quem trouxe a igreja até aqui? Até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso estamos alegres. Pastor, a coisa está difícil. Crente, quem nos trouxe até aqui foi o Senhor. Você acha que Ele não vai nos caminhar conosco mais um tempo? Vai depender de como a gente vê a nossa relação com Ele. Construir um bezerro de ouro é fácil, irmãos. É fácil demais. Deuteronômio, vou voltar aqui, Deuteronômio, capítulo 9. Porque a gente está num texto meio que paralelo, contando a história de Êxodo e a visão no Deuteronômio. Deuteronômio 9, versículo 14. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então, para Deus, número não importa. Ele mataria aquele povo sem problema algum, pegaria Moisés, levaria de volta para sua esposa e faria desses aí uma nova nação, muito mais numerosa. A ideia é o texto nos dizer, mas Deus tinha uma aliança, e essa aliança foi lembrada. Foi lembrada. O Senhor tem aliança com Abraão, Isaac e Israel, Jacó. Vai agora ter que fazer uma aliança com Moisés e sua esposa. Tudo bem, o Senhor é Deus, faz o que quiser. Mas será que precisa? Queridos, aqui a gente está lendo sobre a vontade permissiva de Deus.
Porque se Deus não quisesse que aquele bezerro fosse construído, ele já tinha matado Arão e aquele povo rebelde antes de começar a história. Mas aí a gente fala do livre-arbítrio nessa intenção. Deus não vai impedir você de pecar. E já ouvi isso de crente. Eu pedi a Deus para não deixar eu pecar, pastor. Eu falei, Deus nem te ouviu, irmão. Ele botou a mão aqui, disse, eu não estou ouvindo nada, aumenta a música aí no céu. Estou ouvindo nada. Porque essas coisas ele não vai ouvir. Você já sabe que não é para pecar. Então como é que você tem que pedir a Deus sinal? Se o passarinho verde passar, eu não peco. Se passar o azul, eu peco. Aí Deus manda 2 passarinhos, um verde e um azul, para dizer, você decide, não sou eu não. Então a gente precisa ter essa visão de que a vontade permissiva de Deus deixou que eles fizessem. Por que vontade soberana? Não ia acontecer não. Se fosse um Deus opressor, como alguns querem na cultura estragada de hoje dizer que é, não estaria ninguém vivo não, irmãos. Nem nós, nem ninguém. Não merecemos, por isso é graça. É favor que nós não merecemos. Por isso estamos debaixo da graça de Deus. E aí mesmo, em Deuteronômio 9, versículo 18, depois, como havia feito na ocasião anterior, numa outra situação que Moisés intercedeu, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão, não bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Pula para o versículo 21. Depois peguei o pecado de vocês, aí eu falo da imagem, ok? Peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, o queimei e o esmaguei, moendo bem até que se desfez em pó, e o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. Bom, a situação não é fácil, mas se eu soubesse que você tem um bezerro de ouro, e você não entendesse que você estava provocando a ira de Deus, para salvar você, eu diria, traga o bezerro aqui, e eu vou tacar fogo nele, vou dissolver e vou jogar no rio, para o teu bem. Vou jejuar 40 dias e 40 noites. Eu não sei se eu ia conseguir tanto tempo por você não, entendeu? Eu acho que nem por mim eu consigo, mas eu ia jejuar uns 3 dias. Talvez desse certo, talvez não. A questão é que Deus ouviu, viu o que Moisés fez. Alguns foram mortos, porque sempre resvala em alguém. A gente se pergunta, por que os inocentes morrem? Porque os maus existem. Por que uma criancinha novinha que não pecou contra ninguém foi acometido desse mal, foi jogado no lixo, o ladrão matou, a doença chegou, o raio caiu, a chuva levou? Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Os bons sofrem pelos maus. Não dá para atribuir a Deus uma justiça ou uma falta de justiça. É uma engrenagem que funciona no mundo que nós não temos como impedir. Nós podemos aliviar. Impedir? Não, a chuva está para todos, como o sol também. Deus não impediu, mas houve consequência, lógico que houve. Então, o que Deus, na verdade, está nos dizendo? Que nós devemos pensar bem antes de fazer. Porque se eu me permito, independente do que pense ser o seu bezerro de ouro, se eu me permito a construir um bezerro de ouro, eu vou ter o trabalho de desconstruir esse bezerro. Antes que o mal se aplaque. Antes. A gente conhece na nossa língua portuguesa a terminologia ente, né? Parente, nossos entes queridos. O ente faz parte da nossa vida. Então, eu escrevi aqui para não esquecer. Cuidado, porque muitas vezes nos tornamos impacientes, desobedientes, negligentes. E deveríamos, na verdade, ser tementes, inteligentes, coerentes com as coisas de Deus. Eu escolho o ente que eu quero encaixar na minha vida. Se eu quiser ser negligente, Deus vai me impedir? Não. Se eu quiser ser temente, Deus não só não vai nos impedir, como vai nos ajudar. Aí está o projeto da graça.
se eu quiser me alienar sendo desobediente, Deus não vai te impedir. Mas se eu quiser, ao invés disso, ser obediente, Deus vai nos ajudar. Esforça-te que eu te ajudo. Foi a palavra que Deus liberou a Josué quando ele teve medo de tomar posse da terra prometida. Então, queridos, se tem alguém, creio eu, que verdadeiramente nunca construiria um bezerro, e não é uma afirmação por verdade verdadeira, é por suposição, esse seria Moisés. Por quê? A gente leu no texto ali de Deuteronômio, a gente pode ler de novo capítulo 9, no versículo 6. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor seu Deus lhes dá essa boa terra para que tomem posse dela. É aqui? É. Pois vocês são um povo teimoso. Lembre-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe, vocês tanto provocaram a ira, o Senhor a ira, que o Senhor ficou irado com vocês a ponto de querer destruí-los. Quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. É um homem que se coloca na brecha em prol daquele povo. Porque de verdade, irmãos, todos nós somos fracos. Se fosse você no lugar de Moisés, ou se fosse eu, é bem provável que a gente diria, esse povo não merece nenhum esforço meu. Daqui mesmo do monte eu volto para minha casa, tem minha esposa lá me esperando. Daqui mesmo do monte eu peço, Senhor, você já viu crente orando para subir? Eu já vi crente orando para subir, mas pedindo para os outros, né? Quando a gente está com raiva de alguém, crente quando ora com raiva, ele inventa um modo de não transparecer a raiva. E ele não diz assim, mata o meu inimigo, Senhor, porque Jesus falou que a gente tem que perdoar, né? Então ele fala assim, Senhor, prepara e leva. É, irmão, tem crente orando, prepara e leva o meu vizinho, prepara e leva. Prepara e leva, você que tem que ser preparado. Você não está preparado para subir, não. Orando assim, não. A oração deveria ser totalmente diferente disso. Deveríamos dizer que a tua misericórdia esteja sobre o vizinho que jogou pedra no meu telhado. Mas prepara e leva? Não, queridos. Só é seduzido a construir bezerros de ouro quem pensa mais em si mesmo do que nos outros. Quando aquele povo construiu o bezerro de ouro, eles não estavam pensando na possibilidade de Moisés ter morrido, porque já tinha uma certa idade para subir o monte. E ninguém ficou procurando Moisés meses. Deixa Moisés para lá, ele que se colocou na brecha, ele que se entenda com Deus. Vamos nós construir nosso bezerro. Eu estou pensando em quem? Em mim. Farinha é pouca, meu bezerro primeiro. É assim que a gente estava pensando. Mas quando não conhecemos a Cristo, posso ouvir um amém por isso? Em Cristo é tudo diferente, irmãos. Em Cristo, mais bem-aventurança é dar do que receber. Em Cristo eu preciso orar pelos que me perseguem. Em Cristo eu preciso perdoar, não 7, mas 70 vezes 7. É tudo diferente a partir de Cristo. Então hoje, a gente lendo esse texto, a gente podia se perguntar por nós mesmos, cada um fazendo um exame de si, né? Como eu pude construir esse bezerro de ouro na minha vida? Como eu pude confiar mais em pai e mãe do que em Deus? Como eu pude confiar mais no marido ou na esposa do que em Deus? Como eu pude idolatrar mais o meu filho e a minha filha do que amar a Deus? Como eu pude dar crédito ao meu salário, ao meu emprego, à minha saúde de ferro? Saúde esta que quando vem o bichinho invisível mata qualquer um a qualquer hora, com vacina ou sem vacina, não é assim que funciona? Com dinheiro ou sem dinheiro, com assistência médica e sem assistência médica. Como eu pude confiar nessas coisas mais do que em Deus? Eu construí bezerros.
E em cada momento nós somos tentados a construir bezerro o tempo todo, irmãos. Somos impacientes, pois não desenvolvemos a arte, olha o que eu estou chamando, arte, de esperar Deus agir. Isso é uma arte. Paciência não é algo que nasce, uma virtude, não, é algo que eu tenho que desenvolver. Eu tenho que esperar Deus agir. É obrigação minha. Do contrário, eu estou dizendo para Deus, não quero que o Senhor haja mais. E o que tem de crente perdendo a bênção, na hora que o anjo está chegando com a caixinha, sabe? O anjo chega com a caixinha, você está orando 10 anos por uma bênção, o anjo chega com a caixinha, a hora de você receber, aí você bate a porta na cara do anjo, porque você não vê o anjo, você ficou impaciente justamente no dia que você ia receber o negócio. Irmãos, somos impacientes, desonrosos, como eles foram, não esperaram o líder agir. Ou eu confio ou não confio. Às vezes eu me coloco nessa brecha e quando alguém busca em gabinete conselho, eu digo, irmão, eu sempre digo isso, né? Você veio no gabinete para ouvir o conselho ou só para bater papo? Porque quando a gente procura alguém para ouvir um conselho, a gente está dando crédito a essa pessoa que vai dar o conselho. Então você diz, pastor, estou pensando em fazer algo assim, assim. O pastor consulta a Deus, lê a Bíblia e diz, irmão, isso está errado. Espera aí, vamos esperar Deus responder, Deus vai dar uma direção diferente. Aí ele sai do gabinete dizendo, já sei o que eu vou fazer. Então para que ocupou o tempo do pastor? Para que você colocou Deus na história? A gente tirou Deus da história, a gente quer agir do nosso jeito, a gente quer fazer do nosso jeito. Vai ter consequência. É sempre melhor esperar Deus agir, do contrário, a gente está construindo um bezerro, com nosso ouro, com aquilo que ganhamos da escravidão, ideologias esdrúxulas, Se eu pensar na visão de Deus, se tem uma coisa ridícula na nossa nação, o mundo está tomado por isso, né? É a questão do racismo. Quem tem o direito de menosprezar o outro pela raça? Não deveria menosprezar por nada, muito menos pela raça. Aí, ao invés de eu esperar, buscar em Deus uma forma de agrupar e dizer somos todos iguais perante a Deus, porque já está na Constituição, a gente começa a fazer sessões. Negro para um lado, amarelo para o outro, mameluco para o outro. Você é o quê? Eu sou hispânico, vai para lá. Você é o quê? Caucasiano, você vai para lá. Separa a sociedade, divide. Tudo bem, pastor, mas são homens ímpios. Mas a igreja cai nessa. A igreja cai nessa. E eu já falei qual é a cor que Deus olha para nós e vê, né? Qual é a cor? Cinza. Deus só vê cinza, não vê branco, não vê preto, não vê amarelo. Porque quando a gente morre, a gente volta para o pó. Então Deus não vê cor, não, irmão. Isso é besteira de homens. Se você ainda vê diferença de cor, misericórdia, você está precisando de conversão. Ou está muito impregnado com uma cultura atual. Já construiu um bezerro só teu. Vamos encerrar lendo Deuteronômio, capítulo 9, a partir do versículo 25. Assim fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Estive prostrado porque o Senhor tinha dito que quem queria destruir vocês. Orei ao Senhor dizendo, ó Senhor Deus, não destrua o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra da qual nos tiraste não diga, o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido. E por odiá-los, tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste com o teu grande poder e com o braço estendido. Capítulo 10, versículo 1. Naquele tempo o Senhor me disse, corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, olha a misericórdia de Deus, e suba ao monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira, aí você vê que a arca apareceu depois que as primeiras pedras foram quebradas. Eu vou explicar isso aqui. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras
e que você quebrou, não foi eu que mandei quebrar, depois você as colocará na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu havia feito. E ali estão como o Senhor me ordenou. Glória a Deus, queridos, pela construção da arca, que lamentavelmente virou para alguns objeto de idolatria. É muito comum numa igreja cristã, infelizmente, você achar arcas. Para mim são pessoas que estão ainda com o Egito no coração, porque a arca vai representar aqui o zelo de Deus pela lei dele, para que Moisés não quebrasse de novo, irado, porque você sabe que Moisés foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha liberdade de fazer besteira, e fez muita besteira. Espancou a rocha, quando devia ter dito, Senhor, pela misericórdia, liberou água para vocês, povo rebelde, mas ele bateu na rocha. Ele perdeu o direito a entrar na terra prometida, está na Bíblia. Não é salvação, era pisar numa terra física. Ele perdeu esse direito, ele se esforçou o máximo, abriu mão da sua família, mas perdeu o direito de pisar na terra prometida, literal, Canaã. Ele olhou de longe, viu a terra, mas não entrou, diz a Bíblia. Nada a ver com salvação, tá? Não pense que ele foi perdido, foi para o inferno, esqueça isso. Mas dessa vez, Deus teve o zelo de impedir a ira de Moisés. Porque Moisés lá na frente, de novo com as tábuas, ele poderia se autoexaltar e dizer aqui, ó, eu tenho intimidade com Deus e vocês não. Eu fui lá e peguei as pedras de novo. Mas se vocês continuarem vacilando, eu vou quebrar de novo. E o que Deus fez? Moisés, faz o seguinte, faz uma arca, coloca as tábuas dentro, para eu dizer a vocês que eu zelo pela minha palavra. Então a minha aliança está ali, os mandamentos estão ali. Se quebrar os mandamentos, não vai ser mais quebrar pedra, vai ser quebrar a aliança no coração de vocês. Se vocês se voltarem para a idolatria, a maldição da idolatria vai estar sobre vocês. Se vocês desobedecerem, está escrito lá. Aí você se pergunta, por que ainda não acharam as tábuas e a arca? Por que o povo procura? E eu creio que nunca vão achar. Até porque se acharem e quebrarem e destruírem ou venderem, sei lá o quê, a aliança já está no coração, queridos. A palavra que você ouve aqui é a repetição daqueles 10 itens que foram multiplicados para a Bíblia. Você ouve isso e obedece se você quiser. Então a palavra para você hoje é: desconstrua o seu bezerro de ouro. Adore o Deus invisível. Confie na palavra do Senhor, esforça-te e Ele te ajudará. Amém? Vamos nos colocar de pés então, vamos orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, louve a Deus por esta palavra, por tudo que o Senhor tem dado a você nesses últimos dias. Não sabemos quantos dias e quanto mais o Senhor entregará a nós a revelação da sua palavra. Mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, para que não nos sintamos sozinhos no mundo tão cruel, tão difícil. Nós temos o Consolador para massagear o nosso coração e dizer: Deus continua com você. Deus não desistiu de você. Deus não se esqueceu da aliança que foi guardada naquela arca. Guarda esta aliança na arca do teu coração. Coloque as palavras de Deus guardadas no teu coração. E você não vai ser seduzido por nenhuma cultura estragada de voltar-se para a idolatria desse mundo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto Ele está perto de nós. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças e bendizemos o teu nome. Te louvamos pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Queremos guardá-la em nós, para não pecarmos contra ti. E se um dia construirmos bezerros de ouro na nossa vida, Pai,
Que o Senhor nos ajude a desconstruir tudo isso e viver uma vida guiada por Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.